A paz, Senhor Jesus, Igreja amada do Senhor. Nesse momento, vamos orar agradecendo ao Senhor, amém? Por mais um culto. Pai, rendemos graças ao Teu nome. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos, de todos aqueles que estão assistindo e que nesse momento, Senhor, a nossa alma ela se aquete e nós possamos Te adorar em espírito e em verdade. Trabalha, Senhor Jesus, através desse culto, nos instrui através dos Seus louvores, através da Sua palavra, renova as nossas forças, Senhor. Aqueles que estão se sentindo cansados, aqueles que estão se sentindo entristecidos, aqueles que estão caídos, levante, Senhor Jesus. O Senhor tem poder, a Tua mão alcança onde a nossa mão não alcança. Senhor, que o Senhor possa visitar hoje pessoas, sonda corações, Senhor. E que o Senhor venha fazer algo sobrenatural, que possamos, Senhor Jesus, ser renovados, sentir a Tua presença. Senhor Jesus, trabalha em nosso meio, trabalha através deste culto. Que o Senhor venha, Senhor, visitar também aqueles que estão enfermos nesse momento. O Senhor é o Deus da cura, o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E nesse momento, Senhor Jesus, nós pedimos a cura sobre a vida dos nossos irmãos que estão enfermos. Senhor, aquele que está passando alguma necessidade, o Senhor é o Deus de provisão. Então que nesse momento, Senhor Jesus, o Senhor venha prover sobre a vida deles, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão, Senhor Jesus, no leito de hospital. O Senhor visita neste momento com o Teu poder, renovando, Senhor Jesus, trazendo, Senhor Jesus, paz ao coração. Senhor, visita as famílias, que o Senhor seja o centro dessas famílias, que o Senhor seja o centro do nosso lar e que tudo que façamos, Senhor, seja somente para Ti e por Ti, Senhor. Que possamos viver uma vida santificada, que possamos viver uma vida, Senhor, como realmente cidadão do céu, que possamos viver uma vida como o Senhor viveu aqui, porque o Senhor é o nosso exemplo. Te agradecemos por tudo, porque sabemos, Senhor Jesus, que o culto será maravilhoso, porque a Tua presença estará conosco. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os dízimos e as ofertas são necessárias para a igreja, pois tem despesas com água, luz, aluguel. E dessa forma, a igreja continua a empreender a obra de Deus, que é pregar a palavra e a prática do Evangelho. Para nós, serve para manter a nossa confiança, não no dinheiro, mas em Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15, diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A igreja física está temporariamente fechada, mas isso não impede que venhamos a depositar a nossa fé em Deus. Irmãos, façam um depósito no Banco Itaú, agência 4828, conta corrente 10.621, dígito 3. Essa aí é a conta da Igreja Evangélica Restauração em Cristo, a terra fértil, em que nós vamos depositar, vamos semear, vamos plantar a semente do Evangelho.
em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Salmos 15. O tema dessa mensagem é o cidadão dos céus, o próprio título desse salmo. Nós vamos ser instruídos, Deus vai nos mostrar quais são as características de uma pessoa salva. Amém? Vamos ler Salmos 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, nem faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede,
não será jamais abalado. Glória a Deus, aleluia. Esses salmos, ele já começa como? Com duas perguntas. Mas essas duas perguntas, elas querem dizer a mesma coisa. Davi aqui estava perguntando: Senhor, quais são as características daqueles que estão em ti? Senhor, quais são as características daqueles que vão viver contigo para sempre? Senhor, quais são as evidências na vida daqueles que estão salvos? Aleluia. E ele começa como? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? O tabernáculo, ele tinha algumas divisões. Tinha o pátio central, onde todo o povo podia estar. Ele tinha o santo lugar, onde somente os sacerdotes tinham acesso. E tinha também o santíssimo lugar, que onde somente o sumo sacerdote uma vez ao ano entrava. Ou seja, o povo daquela época não tinha o livre acesso que nós temos hoje. E nós temos esse livre acesso hoje por quê? Por causa do sacrifício de Jesus naquela cruz. Porque quando o Senhor veio, morreu e ressuscitou, Ele nos religou ao Pai. O véu se rasgou de alto a baixo. Nos deu livre acesso. Hoje nós podemos pisar no santíssimo lugar, no santo dos santos. Nós podemos estar frente a frente na presença do Senhor. Nós somos privilegiados. Aleluia! Nós temos livre acesso e nós devemos usar o nosso livre acesso para ir até o Pai no momento que nós precisamos, no momento que nós não precisamos também, porque nós vamos querer estar perto dele cada dia mais. Davi está mostrando aqui o anseio que ele tinha de estar na presença do Senhor cada dia mais. E nós hoje temos o privilégio de a qualquer momento, em qualquer lugar, poder ter esse contato com o nosso Deus, poder ter essa intimidade sem precisar de mediadores, porque o nosso único mediador é Cristo. Aleluia! Então o tabernáculo, ele tinha essas divisões e o povo não tinha acesso, mas nós temos. Glória a Deus! Ele também pergunta: quem há de morar no teu santo monte? Fazendo uma referência ao Monte Sinai, onde Moisés subia, ali falava com o Senhor, onde o Senhor instruía, onde o Senhor dava a lei. Então, o monte também é um lugar de intimidade com o Senhor, assim como o tabernáculo. Essas duas referências, elas fazem menção à intimidade, a estar na presença do Senhor, como você está hoje na presença do Senhor. Você tem ido até a presença do Senhor? Você tem estado na presença do Senhor? Porque você tem livre acesso. Nada te impede. Você não precisa de alguém ir por você. Você pode ir até a presença do Senhor. E nós temos que fazer igual Davi, ansiar essa presença. Eu quero saber se eu posso, Senhor. Não, nós já temos a resposta. Nós podemos sim, porque Jesus nos religou e hoje nós temos intimidade com o Pai. Aleluia! Nós podemos estar junto com o nosso Pai. Nós temos livre acesso. Mas por que ele faz essa pergunta? Era somente isso? Não. Davi sabia que aqueles que estão em Deus, eles estão com os pés na terra, mas a sua mente está nos céus. A sua mente está lá na frente, na Nova Jerusalém, onde nós vamos morar com Cristo, onde nós vamos morar com Deus, a nossa pátria celestial. Em Colossenses 3:2 diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Sabe por que a Bíblia nos instrui isso? Porque quando nós estamos com a nossa mente voltada para o céu, quando nós estamos com a nossa mente voltada para a nossa pátria celestial, as coisas dessa terra não importam mais. As dores dessa terra não importam mais, porque nós sabemos que um dia estaremos lá na Nova Jerusalém e lá não haverá dor, não haverá morte, não haverá luto, não haverá lágrima. Lá nós estaremos com o nosso Pai, dia a dia, adorando, exaltando, servindo. Aleluia, Jesus!
Então, quando estamos com a nossa mente nas coisas celestiais, o nosso erro nós procuramos corrigir rapidamente. Por quê? Porque estamos numa caminhada. Estamos caminhando para Nova Jerusalém. Tem um louvor que diz: caminhando eu vou para Canaã. E quando você está caminhando em busca do alvo, as coisas terrenas, as coisas que te prendem, as coisas que te impedem vão ficar para trás. Porque você vai ter um alvo, você vai querer estar com Cristo. Nada vai te impedir. E se você caiu, se você pecou, se você errou, você vai correndo pedir perdão e se corrigir. Porque como não sabemos a hora, nós temos que estar prontos, preparados. E assim quem está com a mente no alto, quem está com a mente nas coisas do céu, quem está com a mente em Cristo. Não se importa. Alguém te feriu, você libera perdão rápido. Por quê? Porque nada pode te prender aqui. Você errou, você pecou. Você sabe que você tem um Deus misericordioso, que vai te perdoar, que vai te limpar, que vai te receber de volta, de braços abertos, porque Ele é Pai. Então, quando você estiver com a sua mente no alto, todas as coisas daqui ficarão para trás. Não terão importância. Porque você vai querer agradar somente o Senhor. Você não vai procurar agradar pessoas. Você não vai procurar agradar a si mesmo. Você vai querer agradar somente o seu Senhor. Aquele que vive, aquele que reina, aquele que está preparando um lugar para você. Olha que coisa mais linda. Jesus falou: eu vou preparar um lugar. Olha que cuidado de Pai. Aqui a gente pode não ter nada, mas nós temos um lugar maravilhoso sendo preparado por Ele. Nós somos especiais, nós somos amados. O Senhor Jesus quer isso de nós. Quer que a nossa mente esteja nas coisas eternas, não em coisas passageiras. Tudo que está aqui nessa terra, todas as coisas daqui ficarão, passarão. Mas as coisas do alto serão eternas. Passaremos a eternidade com o Senhor, no lugar que Ele preparou, pensando em nós. Aleluia! Glória a Deus! E aí no versículo 2, começa a falar quais são as evidências na vida de uma pessoa que está salva. A pessoa vai fazer isso aqui não porque ela quer ser salva, mas porque ela está salva. E quando ela está salva, a vida dela foi transformada. Ela recebeu a Cristo e se tornou nova criatura, nasceu de novo. E ao nascer de novo, as atitudes antigas ficaram para trás. Agora, ela viverá em novidade de vida. Procurará viver de acordo com aquilo que o Senhor deseja, com aquilo que está na palavra, com a instrução que Ele já deixou para nós. E como é a vida daqueles que estão em Cristo? Vamos ler? Versículo 2. O que vive com integridade. Aleluia! O que é integridade? Integridade é estar inteiro, é estar intacto. É aquela pessoa que ela é o que ela é em casa, ela é na igreja. O que ela é na igreja, ela é no serviço. Ela não está em pedaços. Ela não tem rachaduras na vida dela. Ela não tem brechas na vida dela. Não. O que acontece é que ela procura ser correta em tudo, fiel em tudo. Ela anda nos caminhos do Senhor. Ela anda como Jesus andou. Ela é íntegra, irrepreensível. Ela é sincera. Porque em outras versões, na versão corrigida diz: aquele que anda em sinceridade. Aquele que anda sem falsidade. Aquele que anda retamente nos caminhos do Senhor. Ele é íntegro. Íntegro. Deus fala que Jó era um homem íntegro. Por quê? Porque Jó era o mesmo na casa dele, era o mesmo no templo, era o mesmo para os amigos dele. Ele não mudava de acordo com o ambiente, não.
Isso é uma pessoa íntegra. Você será correto, você será honesto, você será sincero, íntegro, inteiro na presença do Senhor. Glória a Deus. Continuando, ainda no versículo 2, e pratica a justiça. Além de íntegro, ele pratica a justiça. Mas nós temos que ter cuidado, porque há aquele que pratica a justiça e há aquele que é justiceiro. Há uma diferença. O justiceiro, ele quer fazer as coisas pelas próprias mãos. Alguém magoou ele quer ir lá resolver, ele toma frente, ele quer fazer tudo sozinho, porque ele acha que ele pode resolver. Ele quer bater de frente e acaba se magoando. E acaba até saindo da presença do Senhor, porque peca. Porque a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. E quando você quer ser o justiceiro, tomar a frente da situação, você peca. E o pecado nos afasta do Senhor. Mas aquele que pratica a justiça confia em Deus. Ele sabe que o socorro dele vem do Senhor. Ele sabe que é o Senhor que está cuidando dele. Aquele que pratica a justiça, ele é bom. Ele é caridoso, ele estende a mão àquele que o ofendeu, ele estende a mão àqueles que fizeram mal a ele. O que pratica a justiça, ele independe da situação, ele independe da pessoa, mas ele faz o que é reto, o que é justo aos olhos do Senhor, porque ele conhece a vontade daquele que ele serve. Então nós precisamos sim ter cuidado em sermos justiceiros ou praticar a justiça. Aleluia! Nós somos justos. Aleluia! Não somos justiceiros, somos justos na presença do Senhor. Confiamos nele, entregamos a ele. Aleluia! Continuando no versículo 2. E de coração fala a verdade. O que isso quer dizer? Ele não somente ouve, ele pratica, glória a Deus. Ele pratica o que ele aprende. Cada palavra que é ministrada ao coração dele, ele põe em prática. Cada palavra que ele lê, ele anseia em fazer aquilo, em ser mais parecido com o Senhor. Ele não vai falar e não fazer, não. Ele vai falar, e o que ele fala, ele cumpre. Ele vive uma vida reta. Aleluia! Ele vai falar sim, mas você vai ver a evidência do que ele fala na vida dele. Não vai ser, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, não vai ser assim. Ele vai falar, pode olhar para a minha vida. Pode olhar para a minha vida, porque o que eu falo, eu ando da forma com que eu falo. Ele vai falar como Paulo, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então ele vai falar e ele vai agir conforme o que ele fala. Aleluia, Jesus. Versículo 3. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que quer dizer isso? Ele tem cuidado com o que ele fala. Ele fala sim que é reto, mas ele tem cuidado com o que ele fala. Ele não fala mal dos outros. Ele não semeia contenda. Você não vai ver o salvo no meio de fofoca. Ele não vai fazer leve trás. Não. Ele é íntegro. Ele é justo. Ele é santo. As palavras dele são verdade, porque as palavras deles estão baseadas na palavra do Senhor. Olha o que diz em Tiago 1,26. Diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Se nós falamos mal dos outros, se usamos a nossa boca para amaldiçoar vidas, porque difamar alguém é tirar a fama de alguém. Você pode até estar falando o que aconteceu, você pode estar até falando o que é verdade,
Mas quando você fala para outra pessoa sobre alguém, você está tirando a fama daquela pessoa. Porque aquela outra que está ouvindo vai olhar através dos seus olhos, através da sua experiência. Então você está difamando, ainda que seja verdade. Por isso temos que ter muito cuidado com o que falamos. Porque a nossa boca, a Bíblia diz o quê? Da boca procede bênção e maldição. E a maldição você colhe para a sua vida. Você está amaldiçoando a pessoa com as suas palavras, mas você também vai colher o que você plantou. É a lei da semeadura. Então nós precisamos que os nossos lábios sejam puros perante o Senhor. Os nossos lábios têm que louvar, bendizer o nome do Senhor, abençoar aqueles que nos perseguem, abençoar aqueles que nos amaldiçoam, abençoar aqueles que nos querem mal, abençoar. Nós fomos chamados para abençoar. Nós fomos chamados para ser a diferença nessa terra. E se abrirmos a nossa boca e amaldiçoarmos, qual é a diferença em nós? Nós temos que ser santos. Não podemos falar mal das pessoas. Não podemos estar envolvidos em disse-me-disse, em fofoca, em contenda. Nós temos que fugir disso. Temos que fazer o bem. Temos que ajudar. Aleluia. Versículo 4. O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Ele não aplaude o erro. O salvo não aplaude o erro. Ele vê alguém errando e ele ajuda, ele estende a mão. Mas ele denuncia o pecado. Ele não vai ser aquele que vai passar a mão na sua cabeça dizendo que tudo bem, que Deus quer você como você é e você não precisa mudar. Não, Deus te aceita assim como você está, mas Ele quer que você mude. Então o salvo, ele não vai passar a mão na sua cabeça. Ele vai te dizer: eu estou aqui para o que você precisar, mas eu não vou compactuar com o seu pecado. Eu não vou fazer parte disso. Se você quiser ajuda, eu te ajudo. Eu estou aqui, eu estou em oração, eu estou aqui pela sua vida, eu entro na brecha por você. Mas eu não faço parte do seu pecado. Você está errado. É aquele que vai falar para você: você está errado. Você não está certo. Ele vai te mostrar. Ele vai te ensinar através da palavra como você deve agir, como você deve ser. Glória a Deus. Mas ele honra aos que temem ao Senhor. Ele respeita a autoridade que Deus deu para aqueles que o temem. Ele respeita pessoas. Ele respeita autoridades. Ele honra. Ele agrada. Ele caminha junto com aqueles que temem ao Senhor. Porque ele sabe que o Senhor está com aquela pessoa. E se o Senhor abençoou a vida daquela pessoa, quem somos nós para julgarmos? Então ele vai honrar, ele vai querer estar perto, ele vai querer agradar. Aleluia! O salvo vai querer fazer isso. Glória a Deus! Continuando no versículo 4, o que jura com dano próprio e não se retrata. A palavra dele, a palavra do salvo é sim ou não. Ele jamais vai falar para você que vai fazer uma coisa e vai fazer outra. Não. Aqui diz o quê? Mesmo que ele tenha prejuízo, mesmo que para ele algo que ele tenha falado que iria fazer, deu a palavra dele, mas passou-se um tempo e aquilo agora não é tão bom para ele, ele vai permanecer com a palavra. Ainda que cause prejuízo, ainda que cause dano material, ou ainda que cause algum dano até emocional na vida dele, ainda que cause algum dano para ele, ele vai cumprir a palavra, porque a palavra dele é sim ou não. Se ele te falar sim, ele vai cumprir. Se ele te falar não, é não. A palavra dele é reta, ela é justa. Aleluia! Versículo 5. O que não empresta o seu dinheiro com usura,
nem aceita suborno contra o inocente. Ele tem um coração ajudador. O salvo, ele não vê o necessitado e fecha os olhos. Ele é aquele que está sempre pronto a ajudar, que está sempre pronto a estender a mão independente da pessoa. Ele é aquele que vai andar de acordo com a lei de Deus. Ele vai ajudar aqueles que precisam. Aqui está falando daqueles que emprestam dinheiro e querem até juros. Não, o salvo não vai querer isso. O salvo vai ser aquele que vai te emprestar, vai te ajudar e vai dizer assim: eu estou aqui para o que você precisar, conta comigo. E se ele não tiver, ele vai falar assim: olha, eu não tenho, mas vamos dar um jeito, nós vamos lutar junto, nós vamos conseguir, vamos orar. Ele vai ajudar você a pensar em estratégia. Ele jamais vai tirar vantagem de alguém. O salvo não vai fazer isso. Não aceita suborno contra o inocente. Ele não aceita nada para prejudicar alguém. Ele jamais vai colocar a vida dele acima da vida de alguém. Ele jamais vai aceitar algo, algum benefício, ou dinheiro, ou alguma coisa para prejudicar alguém. Não, porque ele ama vidas, ele ama almas. O salvo é uma pessoa íntegra. É uma pessoa que imita a Cristo, que vai andar conforme a vontade do Senhor. Ele vai ajudar o necessitado. Ele vai praticar a justiça. Ele será íntegro. Ele não vai compactuar com o erro, não vai compactuar com o pecado. A boca dele será santa. Da boca dele ele vai abençoar, vai proceder bênção. Ele vai ser uma pessoa que vive em paz, que vive feliz, porque ele sabe que ele está agradando ao Deus dele. Ele sabe que o Senhor está olhando e vai poder dizer da vida dele: olha lá, meu filho, fiel, íntegro na minha presença, e que um dia vai morar comigo na Nova Jerusalém, na pátria celestial. Aleluia! Continuando, versículo 5. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Glória a Deus! O salvo, ele vai permanecer firme na fé dele, porque os olhos dele estão postos em Cristo. Ele não está esperando nada aqui deste mundo. O que ele sabe é que os olhos dele estão na eternidade. As coisas passageiras ficarão para trás, mas ele terá uma vida eterna com o Senhor. Então pode vir problemas, pode vir situações, pode vir coisas que vão entristecê-lo no meio do caminho, mas tudo isso ele vai entregar na mão do Senhor. Ele vai transferir as lutas para o Senhor. O Senhor estará com ele. O Senhor será com ele. E ele não será abalado. Terá uma fé inabalável. Caminhará com o Senhor. E naquele grande dia, ele ouvirá: entre, bendito de meu Pai. Ele ouvirá o Senhor chamar pelo seu nome. Olha que glória será. Nós temos que aguardar esse dia. Temos que esperar esse dia, ansiar por este dia, que o Senhor vai falar o nosso nome. E nós vamos entrar e poderemos estar com o nosso Deus eternamente. Aleluia! Que possamos orar neste momento, agradecendo a Deus pela instrução, agradecendo a Deus pela palavra. E se em alguma coisa estivermos em falta, que possamos pedir ao Senhor para nos ajudar, nos guiar, nos moldar e nos transformar. Amém? Feche os teus olhos. Senhor Jesus, tua palavra foi lançada. Que ela, Senhor Jesus, alcance vidas. Que caia, Senhor Jesus, em terras férteis. Que possa, Senhor Jesus, germinar, brotar e fazer, Senhor, com aquilo que o Senhor deseja. A tua palavra, ela jamais volta vazia. Senhor, que possamos ser, como diz esse salmo, íntegros, justos, fiéis a Ti. Que as nossas palavras sejam de bênção.
Que a nossa vida seja reta. E que a nossa vida, Senhor Jesus, que através da nossa vida as pessoas olhem e vejam o grande Deus que nós servimos. E que possamos um dia te encontrar. E se temos falhado, Senhor, em alguma dessas coisas, que o Senhor possa nos instruir, nos mostrar, nos moldar e nos transformar, Senhor. Muda a nossa mente, muda as nossas atitudes. Nos ajude, Senhor, nos fortaleça, Pai, porque precisamos de Ti. Somos totalmente dependentes de Ti e todos os dias precisamos nos converter a Ti. Todos os dias precisamos andar em novidade de vida. Nos ensina dia a dia, Pai, para que um dia nos encontremos contigo e possamos viver uma vida eterna ao Teu lado. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor fez aqui hoje. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus.